a mulher em Dallas sentiu um arrepio na espinha. Era tarde, muito tarde para visitas. No entanto, lá estava ele novamente, o mesmo homem, espreitando do lado de fora de sua porta. Sua sombra se estendia ameaçadoramente na fraca luz do corredor, capturada pela câmera da campainha. Noite após noite, ele retornava, às vezes murmurando, às vezes aparentemente embriagado. Ele ficava lá parado pelo que parecia uma eternidade, o silêncio amplificando seu medo. Uma noite, ela jurou ter ouvido a maçaneta da porta mexer. A polícia foi chamada, mas o homem sempre desaparecia quando eles chegavam. Uma profunda sensação de inquietação a dominou. Era como se ela estivesse vivendo um pesadelo, a santidade de sua casa violada. Sua história, embora perturbadora, não era única. Servia como um lembrete sombrio da vulnerabilidade que se escondia sob a superfície da vida cotidiana. Mal sabia ela que um horror muito mais sinistro e disseminado estava se desenrolando em outro lugar, escondido dos olhos do público. A milhares de quilômetros de distância, no coração da China, um explorador urbano conhecido como Beanbag Adventures se aventurou em um prédio abandonado. Sua câmera, sua única companheira, balançava a cada passo, capturando a decadência e a desolação. Partículas de poeira dançavam nos fracos raios de sol que penetravam as janelas cobertas de sujeira. O ar estava pesado, espesso com o cheiro de mofo e algo mais. Algo não identificável, mas instintivamente perturbador. Então ele viu. No meio da sala decrépita havia uma grande piscina de concreto. Mas esta não era uma piscina comum. Submerso na água turva, ele conseguia distinguir formas que lhe causaram um arrepio na espinha. Elas se assemelhavam a corpos humanos, pequenos e sem vida. Crianças. O choque inicial de Beanbag Adventures deu lugar a uma onda de náusea. Ele tentou racionalizar o que estava vendo, convencendo-se de que deviam ser adereços de filmes, restos de um set de filmagem esquecido. Mas no fundo, uma semente de dúvida havia sido plantada. 10 meses se passaram antes que Beanbag Adventures conseguisse retornar ao prédio abandonado. A memória da piscina de concreto e seu conteúdo macabro havia permanecido, uma imagem assombrosa que ele não conseguia esquecer. Ele tentou descartá-la, convencer-se da explicação lógica. Mas algo o atraiu de volta. Uma curiosidade mórbida que ele não podia ignorar. Desta vez, a piscina estava coberta. Uma lona azul pesada havia sido jogada descuidadamente sobre ela, como se para esconder seu segredo macabro. Ferramentas estavam espalhadas por perto, sugerindo que alguém havia estado lá recentemente. Com as mãos trêmulas, Beanbag Adventures alcançou a lona. Ao puxá-la para trás, uma onda de ar pútrido o atingiu, o cheiro de decomposição quase insuportável. Os corpos, mais deles agora, estavam em um estado mais avançado de decomposição, suas estruturas esqueléticas claramente visíveis. Alguns tinham cavidades torácicas abertas, seus órgãos desaparecidos. As visitas subsequentes ao prédio abandonado revelaram horrores que superaram os piores pesadelos de Beanbag Adventures. Cada descoberta corroía sua compostura, revelando uma profundidade de depravação que ele jamais poderia ter imaginado. Em uma sala mal iluminada, ele se deparou com prateleiras cheias de potes de vidro. Preservados em formaldeído, não estavam as amostras de curiosidade científica que se poderia esperar, mas algo muito mais sinistro. Fetos minúsculos, perfeitamente formados, flutuavam ao lado de crânios e ossos de pessoas de todas as idades. Uma vértebra humana completa estava sobre uma mesa empoeirada, um testemunho arrepiante dos horrores que haviam ocorrido dentro daquelas paredes. As evidências estavam se acumulando, pintando um quadro horrível que apontava para uma única e terrível conclusão: tráfico de órgãos. Seção 5. Sussurros no escuro. A notícia das descobertas de Beanbag Adventures se espalhou como fogo em palha pela internet, carregada por sussurros e compartilhamentos em plataformas de mídia social. As pessoas ficaram horrorizadas, tanto pelas descobertas horríveis, quanto pelas implicações que elas carregavam.
O rápido desaparecimento de órgãos, a presença de roupas infantis, a enorme escala da operação, tudo apontava para um comércio sistemático e organizado de vidas humanas. O medo se misturava à raiva enquanto as pessoas exigiam respostas. Era um incidente isolado ou indicava uma rede mais ampla operando na China? O governo chinês, conhecido por seu rígido controle sobre a informação, permaneceu visivelmente em silêncio. Isso só alimentou as chamas da especulação, lançando uma longa e sombria sombra sobre o país. Seção 6. O silêncio cai. Então, tão rapidamente quanto surgiu, o canal de Beanbag Adventures desapareceu. Os vídeos, as evidências, o testemunho arrepiante dos horrores que ele havia descoberto, tudo sumiu. Era como se alguém, ou algo, tivesse se esticado das sombras para silenciá-lo, para apagar a verdade antes que ela se espalhasse demais. A internet, no entanto, tem memória longa. Capturas de tela, cópias dos vídeos e relatos de testemunhas oculares já haviam circulado amplamente. A vaca já tinha ido para o brejo. As pessoas sussurravam sobre acobertamentos do governo, sobre o silenciamento daqueles que ousavam se manifestar. O desaparecimento do canal de Beanbag Adventures só serviu para fortalecer a crescente suspeita de que alguém queria que a verdade fosse enterrada. Seção 7. A sombra da dúvida. Apesar das evidências assustadoras, um manto de incerteza pairava sobre todo o caso. O silêncio do governo chinês, juntamente com a remoção dos vídeos de Beanbag Adventures, alimentou acusações de acobertamento. Mas sem confirmação oficial ou verificação independente, a verdadeira natureza do prédio abandonado e seu conteúdo macabro permaneceu envolta em mistério. Seriam essas as vítimas de uma implacável quadrilha de tráfico de órgãos? Seus corpos descartados após seus órgãos serem colhidos para lucro? Ou havia uma explicação mais mundana, embora igualmente perturbadora? A falta de transparência só aprofundou o mistério, deixando o mundo às voltas com as possibilidades inquietantes. Seção 8. Um pesadelo global. As alegações em torno do prédio abandonado na China exploraram um medo global, uma consciência arrepiante da parte obscura do comércio de órgãos. A Organização Mundial da Saúde estima que dezenas de milhares de órgãos são transplantados anualmente por meio de canais ilegais, alimentando um mercado negro de bilhões de dólares impulsionado pelo desespero e pela ganância. Populações vulneráveis, os pobres, os marginalizados e aqueles que vivem em zonas de conflito são desproporcionalmente afetados, muitas vezes coagidos ou enganados a vender seus órgãos com falsas promessas. Esse comércio ilícito prospera nas sombras, seus tentáculos alcançando fronteiras, explorando os fracos e enriquecendo os implacáveis. Seção 9. Perguntas sem resposta. O caso do prédio abandonado na China, embora envolto em mistério, serve como um lembrete sombrio do potencial obscuro da humanidade. As imagens, as histórias, as perguntas sem resposta permanecem por muito tempo depois que os vídeos desaparecem. Elas nos forçam a confrontar a verdade incômoda, de que mesmo no século XXI, monstros andam entre nós, seus crimes escondidos à vista de todos. O desaparecimento do canal de Beanbag Adventures, o silêncio do governo chinês e a falta de respostas conclusivas só aprofundam o mistério. Serve como um lembrete arrepiante do poder do silêncio, das coisas que talvez nunca saibamos realmente. A pergunta permanece: o que mais se esconde nas sombras, escondido de nossa visão, esperando para ser descoberto?